Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Passamos por situações em nossas vidas que se assemelham justamente a essa situação que os discípulos de Jesus passaram. Quantas vezes enfrentamos tempestades, ventos fortes, quantas vezes passamos por águas turbulentas e pensamos que não vamos conseguir, e pensamos que não vamos aguentar, que o barco não vai suportar. Eles poderiam esperar qualquer coisa naquele momento de tempestade, mas jamais eles imaginariam que viriam Jesus andando por cima das águas. E foi justamente isso que eles viram. No meio da tempestade, viram Cristo andando sobre as águas em sua direção. Aquela visão era tão assustadora para eles, algo estranho, inédito na vida deles, que eles até pensaram ser um fantasma, mas não era. Se tratava de Cristo indo em direção a eles para ajudá-los. Pedro então toma a frente ali e diz: Senhor, se és tu mesmo, diga-me para ir ter contigo. Afinal de contas, no meio da tempestade, quem enxerga alguma coisa? Ninguém enxerga nada. Então eles só ouviram a voz. E ali muitos duvidaram, mas Pedro quis pagar para ver. E disse: peça-me para que vá até ti e eu irei. E Jesus então prontamente diz: venha. Pedro arriscou-se descendo daquele barco, mas ainda assim ele acreditou e foi. No meio do caminho, enquanto caminhava em direção a Cristo, ele parou de olhar para Cristo e começou a observar o vento, começou a observar as ondas fortes e começou a temer. E isso é o que acontece na nossa vida, quando paramos de olhar para Cristo e começamos a olhar apenas para a tempestade, apenas para os problemas, nosso coração se enche de medo. E quando o medo toma conta de todo o nosso coração, a sensação que temos é de estarmos afundando, caindo num vazio. E ali, quando isso acontece com Pedro, mais uma vez Jesus prontamente estende suas mãos e puxa Pedro de volta à superfície. E não somente isso, ele pergunta e repreende o seu discípulo dizendo: por que duvidastes? Sou eu que estou contigo, não tenha mais medo. E então ele leva Pedro em segurança de volta para o barco e acalma a tempestade, e as águas se tornam tranquilas novamente na vida de seus discípulos.
E assim Cristo tem feito na nossa vida. Muitas vezes, quando duvidamos, quando temos medo, parece que estamos afundando. Cristo vem prontamente e estende suas mãos. E a pergunta que ele faz para Pedro é a mesma pergunta que ele faz para mim e para você nessa tarde de hoje. Por que duvidar? Por que duvidar? Se sou eu que estou contigo. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Apenas creia que aquele que anda sobre as águas está vindo ao seu encontro para o seu socorro.